Uma lenda? Um mito? Ficção? Ou historinha para criança dormir? Certamente você está familiarizado com esta figura tão proeminente em nossa cultura, principalmente quando chegamos no Natal. Estou falando, é claro, do bom velhinho. Ho, ho, ho! O Natal se aproxima. Muitos dizem que ele não existe. Muitos atestam que ele está por aí a distribuir presentes para as criancinhas. Fato é que o famoso bom velhinho, o Papai Noel, é inspirado em São Nicolau de Mira, que nasceu por volta do ano 270 na cidade de Patara, na região da Lícia, a Ásia Menor. Para você se localizar, hoje é a atual Turquia. E desde muito pequeno, Nicolau foi instruído na fé católica por seus pais que eram muito piedosos. Mas calma aí, antes de eu dar continuidade a essa história, inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação, chame os amigos e parentes e vamos nos sentar para começar a escutar mais uma nova história após a vinheta. O último mês do ano é um mês muito festivo. Os filhos de Deus dão graças pelo dom de estarem vivos e na igreja se reúnem para entoar louvores ao Deus menino. Há muito que festejar e o mais importante que isto, amar cada dia mais nosso Senhor Jesus Cristo, que tantas razões nos deu para ficarmos contentes, pois Ele, o Filho de Deus, se entregou por toda a gente e ainda hoje se entrega, principalmente no altar, quando o seu amor celebra e em cada missa se dá. Mas Deus é tão generoso, tem tanto amor em seu peito, que nos seus filhos bondosos nos ama de outro jeito. O amor de Deus é imenso, é infinito e tem tantos caminhos, modos de ser. É um tesouro de encantos que poderá conhecer quem com esmero aprender a imitar os seus santos. Lembramos de muitos deles no último mês do ano. Tudo que Jesus pregou, eles vivem sem engano. Para quem rejeita o mal, toda a vida é Natal. E com todos, Deus faz planos. Mudemos de assunto sem mudar de assunto, pois todos já sabem, mesmo sem saber, que todos os anos, chegando dezembro, surge uma figura. Todos podem ver, de roupas vermelhas e de barba bem longa, entrando nas casas pela chaminé, trazendo presentes que deixa as crianças, andando de leve na ponta do pé. Há muitos que dizem que ele simplesmente não existe. Há outros que pensam que ele vem lá do céu. Há quem fique triste por nunca o ter visto. E todos o chamam de Papai Noel. Em vários países ele é conhecido. Seu nome varia conforme o lugar. Mas no mundo inteiro as crianças esperam, ansiosas o dia que ele vem visitar. Mas mesmo famoso, onde é que ele vive? Qual o seu nome real? De onde vem? O que pretende ao dar tantos presentes? O seu ho 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 é por quê ou por quem? Talvez muita gente não saiba a verdade. O velho Noel, ao chegar o Natal, é a mera lembrança de alguém importante, de um santo querido por Deus, Nicolau. Tornemos a dezembro o lindo mês, em que, como eu dizia, se celebram diversos santos. Bem no dia 6 é um dia de um santo especial, um bom velhinho que espalhou o bem e cujo nome era Nicolau. Por meio dele, Deus cuidou de muitas pessoas que sofriam e choravam. Ele fazia o bem pondo as mãos juntas. Também fazia quando as afastava. Nasceu muito longe daqui, numa cidade bem rica, muitos séculos atrás. Logo na infância conheceu a Deus, levado à igreja por seus justos pais. Seus pais o desejavam longamente. Até que ele nascesse, o Deus dos céus o deu ao bom casal já na velhice, tal como dera o profeta Samuel. E como Samuel tão esperado, por dois esposos que se amavam tanto, qual mais amava a Deus, foi o menino, deveras piedoso, amável e santo.
Era o primeiro filho do casal e nunca teve irmãos. Mas tanto amor mostrava sua família tão pequena que se devia dar toda ao Senhor. Nicolau foi crescendo e Deus sabia muito bem quem era aquele Nicolau, como faria a sua vontade e odiaria o mal, para tornar a sua vida em uma batalha renhida, em uma entrega tão real. Por isso Deus o cumulou com todo tipo de virtude, e Nicolau retribuiu em cada mínima atitude. Nós falaremos só daquelas que, além de serem muito belas, edificam quem as estude. E um dia, o jovem belo e estudioso Nicolau se dirigia à casa de seu mestre, que ensinava não só as artes da sabedoria, mas úteis com as quais se trabalhavam, mas também a santa doutrina do Evangelho, que salva como um só rainha e escrava, que faz feliz na vida e dá conselho a quem siga perdido em meio às horas mais duras desta vida o rapazelho. E andava quando veio uma senhora que ele não conhecia, uma vizinha, do tipo cujo olhar idoso implora ajuda, pois no pé uma feridinha que já não lhe permitia andar direito. Fizera tudo, mas cura quem tinha. Implora-lhe a ajuda do menino. A medicina ali não dava jeito, disse ela a Nicolau. Menino, sei que tu és bom estudante e tão perfeito que talvez saibas me dizer por onde hei de procurar para ter pé curado. E Nicolau tornou: só mesmo o rei dos reis que te criou, de cujo lado saíram sangue e água, sem ser mistos, pode trazer-te a cura. Assim louvado seja o bom pastor, Jesus Cristo. E agora eu invoco o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedindo que seu pé fique bom disto. Não digas nada a ninguém, eu te advirto que isso aconteceu. E a mulher, agora curada, que não tinha mais o caminhar restrito, quem pede a Deus com fé tem o que quer. Os anos se passaram. Nicolau generoso, único filho, herdou toda a riqueza de seus pais. Mas já então sabia que a única riqueza desejável é a paz que o Cristo dá aos que o procuram e ouvem as palavras que ele disse, e que com sabedoria guardam em seu coração os mandamentos que ele deixou. Por isso, o homem bom distribuía seus bens a todo pobre que pedisse. A generosidade em Nicolau era tão natural que parecia que de fato era um dom de Deus, o amor brilhando como a luz do dia. E também, igualmente natural, foi que com ele, com apenas 19 anos, buscasse a ordenação. Tornou-se padre para pregar a vida sem enganos, para secar a lágrima do triste, para ajudar quem vive em sofrimento, amar quem ninguém ama e dar a todos a graça de encontrar os sacramentos. Portanto, em suas mãos, cada vez mais estava o encargo de cuidar de quem ninguém cuidava. E tantas coisas ele precisou fazer, pensando noite e dia em obedecer às ordens mais sublimes do Filho de Deus, que o mundo desde então o jamais esqueceu. Houve uma ocasião em que um pai de família, a quem Deus tinha dado 3 belas filhas, caindo na pobreza, teve a ilusão de enriquecer vendendo-as à escravidão. Havia ali rapazes que eram nobres, mas não as desposariam por serem tão pobres. Por isso o pai temeu não poder sustentá-las e decidiu vendê-las, apesar de amá-las. Mas Nicolau, sabendo o que acontecia, sem nem titubear, decidiu que agiria. Pegou um saco de moedas de puro ouro e saiu na calada da noite, no escuro. Bem quando as coisas, todas entre as sombras somem, jogou pela chaminé na casa do homem. E quando ao amanhecer acharam o presente, as filhas e o pai ficaram tão contentes por saber que ali perto havia alguém tão bom, a ponto de ofertar tão generoso dom. Alguém que ouvira a voz de Deus, que ensina bem: quem dá aos pobres tem o meu amor. Amém.
O pai, reconhecendo o grande amor de Deus, de sua antiga intenção se arrependeu. Correu para a igreja e quis se confessar, pois não será confundido a quem a Deus se confiar. E bem antes de ser bispo, o santo Nicolau tinha por todo o povo um amor paternal. Certa noite, Nicolau em sua cama dormia e sonhou que o Senhor ali mesmo aparecia, envolto numa luz celestial, vestindo um manto vermelho. Em suas mãos entregava um exemplar do Evangelho. Era um sinal de eleição. Ele estava acostumado a ver Deus aparecer até mesmo do seu lado, como um amigo aparece quando quer ver seu amigo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele levava consigo. E também Nossa Senhora vinha com seus olhos doces visitá-lo em muitas horas. Naquele sonho, porém, Nicolau compreendeu que Jesus lhe dava novas ordens da parte de Deus. Sendo um padre assim tão bom que toda a cidade admira, Nicolau seria o bispo da cidade de Mira. E ele assim aceitou sem temer o que Jesus lhe pedia. O santo querer de Deus, ele sempre obedecia. Com o passar do tempo, em muitas coisas mais, o bispo Nicolau deixou que Deus agisse, usando as suas mãos e a sua voz, dizendo as coisas boas que ele tantas vezes disse. Houve uma ocasião em que a fome feriu aquela região. Já um navio chegava ao porto, carregado de alimentos, quando o mar se alvoroçou e o barco naufragava. Todos os marinheiros ficaram com medo e rezaram: "Ó bom Nicolau, rogai por nós." Então ele surgiu ali no meio deles e disse: "Escutei os seus gritos, a sua voz. Deus vai abençoar a sua navegação, e ao porto seu navio há de chegar inteiro." E o mar foi se acalmando. O sol brilhou no alto, chegando a bela Mira, a carga e os marinheiros. Ah, mas se eu me dedicar aqui a todos os milagres e atos de bondade que fez Nicolau, jamais terminarei de contar essa história. Ele não se deixou derrotar pelo mal, viveu em cada instante só fazendo o bem e agindo nesse mundo em nome do Evangelho, à vontade de Deus, obedecendo sempre, amando e sendo amado. E um dia, ao homem velho, chegou a hora final de ir se encontrar com Deus, que o há de ter chamado assim: "Vem, Nicolau, viver comigo eternamente na alegria." Por isso, então, roguemos, chegando ao Natal, que Deus nos abençoe pelo exemplo dele, para vivermos bem e alcançarmos o céu. Rogai por nós, São Nicolau, querido amigo, figura de bondade que inspirou o Noel. Que todos os presentes não importem tanto, mas sim o amor de Deus que nos dá. Feliz Natal, digamos todos os dias, com todos os santos. Nasceu Jesus, rogai por nós, São Nicolau. O legado de São Nicolau é muito maior do que simplesmente dar presentes de Natal àqueles que amamos ou àqueles que precisam, que foi mais o caso dele. São Nicolau, como bispo douto e piedoso, ajudou a espalhar a verdade do Evangelho, defendeu com muita coragem e sabedoria, e para defender a fé esteve até mesmo cativo durante a perseguição do Império Romano aos cristãos. Foi somente libertado após a ascensão de Constantino ao poder, que com o Edito de Milão deu liberdade aos cristãos. Nicolau também participou do famoso Concílio de Nicéia, defendendo a sã doutrina contra os erros dos hereges. Principalmente um bispo que ficou famoso na época, seu nome era Ário, e defendia a ideia de que Cristo era somente homem e atacava a ideia da Trindade. Numa discussão acalorada entre os bispos, São Nicolau chegou mesmo a dar um tapa em Ário e disse: "Basta de dizer mentiras contra nosso Senhor Jesus."
São Nicolau defendia que devemos aceitar com paciência e mansidão todas as calúnias ditas contra nós, mas não podemos aceitar mentiras e desonras ao nosso Deus. Esse é o exemplo de São Nicolau para a nossa vida. Você também pode presentear a todos e não precisa esperar somente a noite de Natal para entregar presentes. A nossa vida é um presente. Todos os dias podemos dá-la a alguém. Você pode fazer como São Nicolau, ajudar a pregar a verdade do Evangelho, uma palavra amiga, um consolo, um abraço e um sorriso. Lembrar de viver o que Jesus pregou todos os dias da nossa vida e não apenas nesse dia especial que celebramos a sua vinda, pois para aqueles que rejeitam o mal, todo dia é Natal. Que todos os dias a sua vida possa ter essa alegria do Natal, diretamente do céu. Espero que tenham gostado da vida de São Nicolau em versos. Eu fico por aqui e até a próxima!